Olá, eu me chamo Lorena Taus e hoje o tema da aula é sobre suplementação no diabetes e suas evidências científicas sobre o gerenciamento glicêmico. E aí, antes da gente iniciar sobre o assunto, eu queria saber de vocês. Quais suplementos vocês acham ou vocês já ouviram falar que tem alguma relação com o controle do diabetes? Vocês já ouviram falar de alguma coisa? Viram no Instagram alguma coisa? Que o Instagram. TikTok, gente, TikTok. Galera aí do TikTok. Viram alguma coisa no TikTok sobre isso? Nada, nenhum suplemento assim que vocês queiram chutar sobre. Mas será? Será que eu não coloquei para enganar vocês o whey? Fica a dúvida no ar. Mas aí, para a gente começar sobre o assunto, essa é a nossa agenda. A gente vai falar sobre a definição de suplementação, gerenciamento glicêmico e suplementos para diabetes e suas evidências científicas e como e quando prescrever esses suplementos. E aí, quando a gente dá um Google sobre o assunto, a gente vê principalmente várias manchetes relacionadas. O que me surpreendeu, que eu não sabia, é que recentemente teve a proibição de um suplemento alimentar que era utilizado para diabetes, mas que não tinha nenhuma evidência científica que sustentasse o embasamento da utilização desse suplemento. E aí começaram a proibir a venda desse suplemento. Era a base de vegetais e tudo mais. E os suplementos eles se tornaram extremamente populares, especialmente por praticantes de exercício físico, e todo mundo acha que está fazendo exercício físico ou se tem alguma condição de saúde, precisa suplementar alguma coisa. Recentemente, no consultório, eu recebi uma paciente que ela queria suplementar 1000 suplementos, obviamente, porque ela tinha chegado na menopausa. E aí, tinham dito para ela que para ela viver bem uma menopausa, ela tinha que fazer suplementação de ômega 3, de whey, de creatina, sendo que não é necessariamente assim que funciona a suplementação alimentar. E eles são extremamente fáceis de encontrar no mercado e eles podem ajudar, sim, a prevenir ou melhorar algumas doenças ou complicações metabólicas relacionadas. E a internet ela tem contribuído muito para o alavancamento e a popularização da utilização de suplementos. Só que o que a gente acaba tendo como principal obstáculo na utilização desses suplementos e até como algo que atrapalha essa questão de uma suplementação baseada em evidência é porque há uma falta de informação adequada, possibilidade de produtos comercializados que são adulterados, e recentemente a gente viu muitas marcas de creatina e de whey que foram reprovadas por uma sociedade aí brasileira que faz a avaliação aí de composição de suplementos. Então a gente precisa ter sempre esse olhar crítico de suplementos podem estar adulterados ou não, especialmente se eles estiverem sendo vendidos muito barato no mercado. A substituição desses suplementos por medicamentos, então alguns medicamentos, alguns pacientes acabam retirando de vez da sua utilização pelo suplemento, a falta de orientação profissional e a falta de evidências científicas que embasem a utilização desses suplementos. E o que são os suplementos alimentares? Vão ser produtos constituídos por fontes concentradas de substâncias como vitaminas, minerais, fibras, carboidratos, proteínas, aminoácidos, ômega 3, ervas, extrato de ervas, probióticos ou outras substâncias, incluindo carotenoides e fitoesteroides. Isso é o que é definido pelo FDA como suplementos alimentares. E eles podem apresentar efeitos nutricionais, metabólicos, fisiológicos, que se destinam a complementar, não algo que substitua completamente uma refeição, por exemplo, em casos de ingestão desses componentes seja insuficiente por demandas desse indivíduo. E aí os suplementos alimentares eles podem ser classificados como suplementos de vitaminas e minerais, substâncias bioativas e probióticos, novos alimentos, alimentos com alegações de propriedades funcionais, suplementos para atletas, complementos alimentares, principalmente para gestantes e nutrizes, e medicamentos específicos sem prescrição médica. E aí, quais são os pilares do tratamento do diabetes? Peso, dieta, né? A adequação ali do peso, uma dieta bem balanceada, a prática constante de exercício físico, a utilização de medicamentos, que podem ser medicamentos por via oral ou injetáveis, como a insulina, e o gerenciamento glicêmico.
Tudo e a suplementação, ela vai entrar como um acréscimo que vai servir para ampliar ou para aperfeiçoar esse tratamento geral do diabetes. Quando eu tenho uma refeição, uma dieta, porque dieta não é necessariamente aquilo que eu planejo para o paciente. Isso se trata mais de plano alimentar. Dieta é tudo aquilo que o paciente consome ao longo do dia. Então, quando eu vejo uma dieta que o paciente está consumindo um bom suporte de proteínas, está consumindo frutas, verduras, tendo bom suporte de fibras e minerais, será que necessariamente eu precisaria suplementar esse paciente? O que é que vocês acham? Gente, eu gosto de participação. Pode ser um sim ou não. Vocês são muito tímidos. E aí, ou é necessário que eu ajuste a dieta, observando horário, observando forma de preparo, observando quantidade, observando variações, e aí eu penso se é necessário suplementar ou não. E aí eu preciso avaliar também se esse paciente está tendo uma boa ingestão hídrica, se ele está com a alimentação adequada, se ele está dormindo bem, se ele está tendo boa disposição, se está praticando exercício físico, como está o peso dele, como está o gerenciamento glicêmico desse paciente. E aí, para a gente adentrar mais dentro dos aspectos dos suplementos e o seu gerenciamento glicêmico, o que é que eles têm a ver? Os principais que nós vamos comentar hoje são o whey protein, já que muitas pessoas aí chutaram no início, a creatina, isomaltulose, fibras solúveis e complementos alimentares. Acabei optando por esses suplementos porque é o que mais a gente tem robusto na literatura. Às vezes a gente encontra algo relacionado a magnésio, inositol, canela, mas as evidências não são tão sustentáveis e normalmente quando um paciente chega para mim no consultório, ele não vai estar usando canela suplementada, ele não vai estar usando um magnésio suplementado. Normalmente isso eu vou fazer como uma segunda opção. E esses suplementos a gente encontra de mais fácil acesso no mercado e a gente tem mais evidências que sustentem isso. E aí o whey protein, né, que é o nosso medalhista de ouro, que ele é bem descrito na literatura, que tem uma boa associação para o gerenciamento glicêmico. A suplementação de proteína próxima a horários de refeição, como pré-refeição ou como pós-refeição, mas principalmente como pré-refeição, especialmente café da manhã e almoço, está relacionado a um melhor gerenciamento glicêmico e os pacientes, se fizerem uma suplementação a longo prazo, podem ter uma redução ali de hemoglobina glicada e da glicemia de jejum também, especialmente em pacientes que têm DM2 e apresentam peso normal. Outros estudos mostram que a melhora do controle glicêmico e do estresse inflamatório e oxidativo, reduzindo complicações relacionadas ao diabetes. Mas por que que isso acontece? O mecanismo de ação está relacionado especialmente à estimulação da liberação de insulina e de GLP-1, e isso vai causar uma maior saciedade desse indivíduo, também gerando um baixo pico glicêmico, porque se eu tenho mais saciedade, o alimento vai sendo liberado aos poucos no meu intestino, então eu evito picos glicêmicos daquele alimento. E o whey tem esse benefício de ser como se fosse um análogo de GLP-1 natural, só que ele vai ter a liberação mesmo natural do GLP-1. E isso vai contribuir para o controle glicêmico pós-prandial. Alguns estudos trazem que a suplementação de 10 a 20 gramas de whey pré-refeição pode reduzir os picos de glicemia e alguns benefícios adicionais estão relacionados à preservação de massa magra, especialmente em idosos que estão com diabetes. E isso é independente do indivíduo ter treinamento físico ou não. Porque como o whey vai estimular o ganho de massa magra, independente de um indivíduo estar fazendo exercício físico ou não, eu aumento o volume muscular, esse paciente, especialmente idosos, vai ter uma termogênese maior, vai ter uma quantidade de músculo maior, então eu aumento a sensibilidade a partir do músculo para a insulina, e aí eu consigo ter um gerenciamento glicêmico melhor devido a isso, certo? Há alguns estudos também que mostram, que foram os primeiros estudos que observaram como o whey ele responde a isso, que 50 gramas inicialmente de whey protein pode melhorar até 105%
todo o gerenciamento glicêmico do paciente no dia. Só que se a gente parar para pensar, 50 gramas de whey é muito whey. E isso compromete como é que eu posso falar? Isso compromete que o indivíduo consuma as próximas refeições. Ele não vai conseguir consumir proteína adequadamente nas outras refeições, carboidratos, outros nutrientes que sejam importantes. Então, idealmente, é que eu fracione essa proteína, dando ela especialmente antes das refeições, porque o indivíduo vai sentir saciedade, vou suprir proteína e eu vou ter um melhor gerenciamento glicêmico relacionado a isso. E aí, posteriormente, foram feitos estudos com 10, 15 gramas que mostraram essa melhora aí da glicemia pós-prandial de indivíduos que fizeram essa suplementação. Essa revisão sistemática e meta-análise revisou ensaios clínicos randomizados que investigaram pré-refeições com o whey protein e avaliaram glicose plasmática, GLP-1, GIP, liberação de insulina e a taxa de esvaziamento gástrico. No total, foram incluídos 16 ensaios clínicos randomizados com um total de 244 indivíduos. E aí a gente consegue perceber que aqui os indivíduos que têm diabetes tipo 2, que é a linhazinha pontilhada, eles tiveram uma redução acentuada de glicose comparado aos outros indivíduos que não fizeram uso que não tinham diabetes. Então, a gente consegue perceber que, de fato, quem faz a suplementação pré-refeição de whey protein, ali de 15 a 20 gramas, ou até mesmo as 10 gramas, tem essa redução acentuada da glicemia pós-prandial. Pré-refeições onde eu utilizo whey protein, eu tive reduções de concentração máxima de glicose de até 25 mg por decilitro. Pode não parecer muito, mas ao longo do dia, se um paciente fazia no pós-refeição fora da meta, saía ali de 180, se eu diminuir 25 mg por decilitro, eu consigo ter um paciente dentro da meta. E ao longo do tempo, eu consigo melhorar também a hemoglobina glicada desse paciente. E o efeito redutor da glicose é dependente da dose de whey e é mais pronunciado e prolongado em pacientes que têm o diabetes tipo 2. E aqui a gente pode perceber nesse gráfico que a linhazinha contínua e a linhazinha pontilhada é a medida que a glicemia reduz com o decorrer do tempo. Então, aqui a gente consegue perceber que desde a ingestão ali de 0 minutos e vai passando 10, 15 minutos e 30 minutos, eu consigo ter uma redução aqui acentuada também da glicemia pós-prandial. Alguma dúvida até aqui? Esse artigo que mostra sobre o anabolismo de proteína muscular em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 cita que as fontes de proteínas ricas em aminoácidos essenciais, especialmente a leucina, ela pode compensar a perda muscular, promover balanço positivo de proteínas e reduzir a sarcopenia, especialmente quando eu penso em idosos com diabetes tipo 2. E o anabolismo proteico, ele vai ser normal em resposta ao suprimento de aminoácidos de cadeia ramificada, como é o caso da leucina. Os estudos mostram que quando eu tenho uma maior quantidade de leucina naquele whey protein, eu tenho um melhor anabolismo proteico e uma melhora da resposta glicêmica desse paciente, comparada à isoleucina e à valina, que também são aminoácidos de cadeia ramificada. E aí, como eu posso incluir esse whey protein na rotina alimentar do meu paciente? Eu posso colocar numa vitamina batido com semente de chia e morangos congelados. Morangos congelados é uma opção, mas pode ser banana, pode ser mamão, pode ser melão. Pode ser uma panqueca proteica, whey, banana e ovo. Pode ser um shake, que é o whey com leite ou whey com água. Mas como eu estava até falando inicialmente aqui com os outros staffs, quando eu consigo bater o whey com leite, eu posso até diminuir a dose de whey para bater a proteína. Então, o paciente vai usar menos whey, o whey vai durar mais tempo e eu consigo bater a quantidade de proteína mesmo assim. Ou um mingau proteico, que é aquele velho mingau de aveia que normalmente os pacientes utilizam, e eu posso colocar o whey dentro desse mingau e ofertar para o meu paciente. Então, é bem fácil da gente incluir o whey protein dentro das refeições desse paciente. E como eu vou comprar esse whey protein? Nós temos 3 versões no mercado: concentrado, o isolado e o hidrolisado. Qual a diferença entre eles?
O concentrado, como o próprio nome já diz, é uma proteína concentrada. E ali eu tenho a presença de outros nutrientes juntos, como carboidratos e gorduras. Então, essa proteína ela está concentrada com outros nutrientes, só que esses outros nutrientes vão estar em quantidades pequenas. Quando eu tenho o whey isolado, o nome diz isolado, a proteína ela foi isolada dos outros nutrientes. Então, eu tenho basicamente só proteína. E se existir alguma quantidade de carboidrato e gordura, ela é mínima, quase não dá para ser perceptível e ela não é colocada no rótulo. E o hidrolisado é uma proteína que é parcialmente quebrada. E aí eu posso priorizar principalmente para pacientes bariátricos, pacientes que têm dificuldade de digestibilidade com a proteína do soro do leite. Então eu posso pensar nesse hidrolisado. Só que à medida que eu vou isolando e quebrando mais a proteína, o preço também vai aumentando e ficando cada vez mais inacessível para o paciente. Mas aí a gente precisa ter alguns cuidados. O whey não deixa de ser um produto industrializado. Então, quanto menor a lista de ingredientes, melhor vai ser. O primeiro ingrediente deve ser proteína do soro do leite, porque quando a gente vai olhar a lista de ingredientes, vem do maior para o menor. Então, se o primeiro ingrediente que aparece é um carboidrato, é maltodestrina, sai correndo, não é whey de verdade. E a gente tem algumas marcas de whey que são comercializadas como whey, mas que não são wheys. Elas acabam funcionando mais como hipercalórico pela quantidade de carboidrato que é maior. Então tenham atenção a olhar a lista de ingredientes e a tabela nutricional. Priorizar aqueles wheys que tenham aromatizantes naturais como café e cacau e tenham como espessante a goma. Escolher uma opção com um tipo de adoçante que seja mais natural, como esteviol, xilitol, eritritol, e ter pelo menos de 70% a 80% de proteínas na porção. O que isso significa? Se eu tenho uma porção ali de 30 gramas, o scoop, essa quantidade de proteína deve variar ali de 21 a 24 gramas. Aí é um whey que eu tenho uma concentração boa de proteínas, certo? Alguma dúvida? Vou beber água. Vocês já ouviram falar sobre o ácido metilguanidina acético? Vocês têm certeza que vocês nunca ouviram falar? Algumas dicas. É uma substância fabricada pelo nosso corpo, principalmente pelos rins, fígado, pâncreas, a partir da arginina, glicina e metionina. E é uma estratégia muito popular para melhorar o desempenho físico como recurso ergogênico. E aí? Quantas dicas? Algum chute? Não foi, droga. É a creatina. Esse é o nome científico da creatina, para que eu sei que muitas pessoas não sabiam e aí eu quis colocar, porque de fato a gente pouco escuta, a gente escuta mais creatina, né? E aí as evidências sugerem que existe uma melhora do metabolismo de glicose e da sensibilidade à insulina. A maioria dos estudos são in vitro e mostram que há um aumento da secreção de insulina, mas estudos em humanos ainda não demonstram os mesmos efeitos. Em humanos, alguns estudos trazem que a suplementação associada a um treinamento físico melhora a glicemia em adultos sedentários e com diabetes tipo 2. A literatura traz 4 mecanismos supostos para que a suplementação de creatina esteja associada a uma melhora do controle glicêmico. O primeiro deles é aqui que há um aumento da translocação do transportador de glicose GLUT, especialmente GLUT4 no músculo, e aí eu tenho uma maior entrada celular de glicose dentro da célula. O outro mecanismo é sobre o estímulo de AMPK, que vai auxiliar na oxidação de ácidos graxos livres e de glicose. O terceiro possível mecanismo, esse é o mais duvidoso que existe na literatura, é que a suplementação de creatina aumenta as concentrações circulantes de insulina, que ela vai se ligar ao seu receptor de insulina, que por sua vez vai ativar o substrato do receptor de insulina,
ativando consequentemente a AKT, que vai aumentar a translocação de GLUT4 fora da célula e a entrada de glicose intracelular. E o quarto e o mais associado, de fato, é quando há uma maior performance de exercício físico, que vou ativar as vias de GLUT4 e de AMPK, facilitando, então, a entrada de glicose dentro da célula e melhorando a glicemia pós-prandial. Os estudos em animais e em humanos mostram que a suplementação de creatina, juntamente com treinamento físico, demonstra maiores efeitos no metabolismo da glicose. Esse outro estudo, que foi um placebo controlado, com 25 pacientes com diabetes tipo 2, que foram submetidos a um programa de exercício físico, mostrou que a suplementação durante 12 semanas, 3 meses de creatina, resultou em melhora do controle glicêmico, com menor glicemia no TOTG e uma maior translocação de GLUT4. E esse outro estudo mostrou que a creatina parece ser promissora para indivíduos com diabetes tipo 2, mas são necessárias mais pesquisas, especialmente em ensaios clínicos randomizados a longo prazo. O que a gente consegue perceber aqui? Ainda existem muitos estudos duvidosos, existem muitos mitos relacionados, muitas coisas que a gente não tem certeza, mas que a suplementação de creatina associada a um bom treinamento físico, não a suplementação de creatina sem o treinamento físico, parece ser boa, especialmente porque eu aumento a entrada ali, eu aumento a translocação de GLUT4, de AMPK, a entrada de glicose dentro da célula, fora todos os benefícios que o exercício traz. Então, só usar a creatina sem fazer exercício físico para melhorar a captação de glicose não existe. Isso não é real. E aí, outros estudos mostram que idosos que fazem uso de suplementação de creatina durante um programa de treinamento de resistência melhora a massa muscular, um aumento ali de quase 1,5 kg de massa muscular e diminuiu a massa gorda em meio quilo mais que o placebo com treinamento de resistência. Os indivíduos com diabetes tipo 2, que são idosos, que geralmente apresentam baixa quantidade de massa muscular e um aumento de adiposidade, quando utilizam creatina combinada com exercício físico, tem uma melhora dessa composição corporal. Mais uma vez aqui a gente consegue perceber que usar a creatina associada a um treinamento muscular, eu melhoro a composição corporal e melhoro a sensibilidade à insulina e maior captação de glicose. Sem treinamento físico não adianta. Se o teu paciente não faz nenhum tipo de exercício físico, especialmente um exercício vigoroso que eu precise ter energia rápida, não vai adiantar, certo? E aí, como eu vou comprar a creatina? Eu preciso ter nos ingredientes apenas creatina monoidratada. Nada além disso. Eu não preciso ter aromatizante, eu não preciso ter saborizante, eu não preciso ter espessante, eu não preciso ter nada, certo? Só creatina. Não é necessário ter o selo Creapure, por mais que muitas pessoas digam o contrário, não é algo obrigatório, porque o selo Creapure é só um selo de um laboratório alemão que garante pureza, mas nem todas as creatinas que não possuem Creapure não são creatinas puras. Vide você olhar especialmente a lista da Abanutri, que foi o laboratório que avaliou todas as creatinas, várias creatinas que são comercializadas aqui no Brasil, e aí verificar se a marca de creatina que você está utilizando é uma marca de creatina laudada e segura. Como tomar? Eu preciso tomar junto de carboidrato? Não. Creatina pode ser utilizada independente de ser junto com carboidrato ou não. Carboidrato facilita a absorção? Sim, mas não necessariamente eu preciso estar associado a um carboidrato junto. Precisa ser antes do treino? Não necessariamente. Você pode tomar a qualquer momento do dia. O importante é que você tome todos os dias, porque o estoque de creatina ele é montado ao longo do período que você vai tomando. Eu preciso fazer saturação? Não. Só se você for um atleta e precise dessa energia extremamente rápido. Se você não for atleta e não precise desse estoque de creatina rapidamente, a gente não precisa fazer saturação e nem fazer doses extremamente altas de creatina. E qual a dose que eu preciso tomar de creatina por dia? 3 gramas, um scoopzinho.
tá? Ninguém é atleta que precise fazer quantidade de creatina por quilo de peso, ok? Alguma dúvida aqui? Agora a gente vai passar para a isomaltulose, que é mais conhecida por aí como a palatinose, que ela é um disacarídeo proveniente da modificação de uma das ligações ali da glicose e da frutose, que vai resultar em uma molécula mais estável e com baixo índice glicêmico. O sabor e a aparência são semelhantes à da sacarose, à do açúcar, né? Só que ela tem um dulçor mais baixo, ela não é tão doce quanto o açúcar. E devido à sua baixa velocidade de absorção, o que resulta em elevações mais lentas e duradouras da glicemia, ela é útil durante a realização, especialmente de endurance, e pode ser utilizada tanto para indivíduos DM1 quanto para indivíduos DM2. E aqui a gente pode perceber o tempo depois do consumo e o aumento da glicemia. Aqui eu tenho o açúcar, onde eu faço um pico, e aqui a palatinose, que ela não faz pico e ela se mantém constante, basicamente, ela tem uma lenta absorção, diferente da sacarose. E aqui tem um perfil de absorção dos carboidratos. Aqui nós podemos perceber que a destrose e a frutose têm rápida absorção, a maltodestrina tem uma média absorção, a isomaltulose ou oximase, também que hoje eu tenho ali, a isomaltulose, a palatinose, eu tenho um tempo de digestão mais lento durante a sua absorção, eu consigo manter a glicemia. Então, para pacientes com DM1, DM2 ali que estão utilizando, é uma ótima estratégia para a gente utilizar, especialmente se esse indivíduo está aí correndo pela rua, né? E é um mecanismo de ação. Ele é por ser um carboidrato de baixo índice glicêmico, tem uma absorção mais lenta de glicose e uma menor resposta glicêmica e insulinêmica. Pode ser utilizado em substituição de sacarose. É interessante utilizar como estratégias de pré-treino ou substituição de açúcares simples, e ela pode ser utilizada em lanches, shakes ou refeições líquidas, tendo ali uma suplementação de 15 a 30 gramas, que geralmente são bem tolerados. Acima disso, normalmente o indivíduo acaba tendo algum desconforto gastrointestinal. Esse estudo mostra uma comparação entre as alterações do metabolismo e na oxidação do combustível de energia em resposta ao desempenho de corrida de indivíduos que tinham DM1. Foram selecionados 7 indivíduos com DM1 que consumiram 0,6 gramas por quilo de peso de destrose e outros 7 indivíduos que fizeram 0,6 gramas por quilo de isomaltulose, 2 horas antes de uma corrida, seguido por um teste de desempenho total de 10 minutos. Os indivíduos tiveram a mesma distância percorrida, fizeram o mesmo tipo de exercício e o consumo de isomaltulose mostrou uma redução da insulina, teve que fazer um ajuste da insulina ultra rápida, melhorou a resposta glicêmica do paciente após o exercício, produziu um desempenho de corrida melhor e de alta intensidade, tanto quanto a destrose. Então, pode ser sim utilizado e é seguro para utilizar nesses indivíduos. Essa revisão sistemática avaliou de forma abrangente a eficácia e a qualidade da evidência da isomaltulose e os seus aspectos glicêmicos e insulinêmicos. Utilizou artigos da PubMed, Embase e Biblioteca Crocani e foram incluídos 11 ensaios clínicos randomizados e um desses ensaios clínicos era do Brasil, inclusive. As evidências mostraram de forma moderada que a isomaltulose melhorou uma resposta glicêmica atenuada, só que mais prolongada em comparação à sacarose. E os níveis de evidências ainda são meio baixos a moderados, mas sugerem que há benefícios para pessoas com diabetes tipo 2, com menor tolerância à glicose, para idosos e pessoas com sobrepeso e obesidade. Ok? Agora a gente vai para as fibras solúveis. Esses 2 estudos, que são meta-análises, nesse primeiro mostrou que a suplementação de fibra solúvel ela foi benéfica para melhorar a hemoglobina glicada, ROMA-IR, glicemia pós-prandial após 2 horas e o IMC em pacientes que tinham diabetes tipo 2. E nesse outro estudo mostrou que uma suplementação média de fibra solúvel de 13 gramas, 14 gramas, reduziu significativamente a hemoglobina glicada, glicemia de jejum e ROMA-IR. Mas quando eu paro para pensar, será que realmente é necessário eu suplementar fibra? Eu preciso avaliar caso e caso, não é porque a fibra é boa
que eu vou sair suplementando fibra, que eu vou usar módulo de fibra com o paciente. Se eu ajustar a alimentação desse paciente, fizer ele consumir quantidades adequadas de frutas e verduras, eu consigo bater a quantidade de fibra no dia, sem necessariamente precisar de suplementação. Mas casos e casos. Se tiver dúvida, converse com o seu nutricionista. E aí a gente vai falar sobre os complementos alimentares, porque muitas vezes a gente quer que o paciente utilize quando ele não está consumindo uma quantidade boa de proteína, ou para fazer um mingau, ou para substituir uma refeição. Mas às vezes a gente não sabe qual é o melhor que a gente tem no mercado. E aqui a gente tem várias marcas no mercado. E aí eu preciso avaliar os ingredientes, valor, tabela nutricional e a utilidade para esse paciente. E aí a gente vai avaliar a composição nutricional criticamente de 2 desses complementos alimentares. Quando eu vou olhar aqui esse complemento alimentar, o primeiro ingrediente dele é açúcar. Depois de óleos, proteína, eu tenho novamente açúcar. E esse complemento alimentar, ele custa em torno de R$ 107,00, uma lata de 400 gramas, custando R$ 15,00 a porção, e ele tem um rendimento de 7 porções. Esse outro complemento alimentar, eu tenho ali como o primeiro ingrediente da lista de ingredientes, proteína. Depois eu tenho um amido modificado de absorção lenta. Eu tenho um carboidrato de absorção lenta. Eu tenho a isomaltulose, que a gente observou aqui na aula, que é um carboidrato que está associado a um bom controle glicêmico e uma atenuação da resposta glicêmica. Eu tenho proteína isolada do soro de leite. Então tem uma boa composição. E eu tenho aqui fibra. Esse complemento alimentar, ele é basicamente proteína, carboidrato de absorção lenta, eu tenho um óleo de boa qualidade, eu tenho fibras, eu tenho vitaminas e eu tenho adoçante. Até quando eu fiz essa aula, uma lata de 380 gramas tinha um custo de R$ 92,00, R$ 93,00. A porção custando R$ 10,00 e ele rendendo 9 porções. Então, ele tem um custo-benefício de fato melhor. E ainda assim, se ele fosse mais caro que o complemento alimentar anterior que eu mostrei para vocês, o custo-benefício seria melhor, porque ele rende mais, tem uma composição melhor, e se o paciente precisar utilizar, esse seria melhor. E se alguém quiser saber quais são os 2 que eu utilizei, a gente conversa no final da aula, porque eu não sou propagandista de nenhuma marca para estar falando na aula sobre isso, né? E aí, quando eu vou prescrever esses suplementos? Avaliar a quantidade, quando houver a necessidade complementar à dieta desse paciente, aí eu preciso levar em consideração também os complementos alimentares, lá também eles entram nessa seara. A qualidade, quando o paciente apresentar carências nutricionais. E eu avalio na anamnese e no recordatório alimentar desse paciente. E a adequação, a prescrição de suplementos, ela não pode ser isolada. Ela deve fazer parte de uma adequação do consumo alimentar e ser avaliada sistematicamente. Não é porque o paciente está usando suplemento hoje que amanhã eu vou deixar de avaliar se ele ainda precisa desse suplemento. Porque é um gasto a mais sempre. Então, precisa sempre reavaliar isso. E a prescrição, ela deve ser eficaz e responsável. Essa é uma tabela resumo, né? O suplemento Whey Protein, ele tem indicação clínica na glicemia pós-prandial e para sarcopenia principalmente. Dose aqui de 10 a 30 gramas e utilizar como pré-refeição ou pós-treino. Creatina, idosos ativos, pessoas com sarcopenia que precisam de performance, ter uma linha quantidade de 3 a 5 gramas por dia e ela vai ser segura quando os pacientes têm rins normais. A isomaltulose, substituição de açúcares ou como fonte de energia lenta, em casos de endurance, utilizar ali de 15 a 30 gramas por dia e é um carboidrato de baixo índice glicêmico. E as fibras solúveis, quando eu quiser ter ali um certo controle na glicemia pós-prandial, uma dose ali de 15 a 30 gramas por dia e utilizar como pré-refeição ou dentro da refeição. E aí as mensagens finais. O diabetes ele é uma doença multifatorial, então preciso considerar todos os aspectos para o controle glicêmico desse paciente. Os suplementos, eles podem ser usados com foco na melhora metabólica em diversos cenários, tanto na perda, manutenção ou ganho de peso, com resultados comprovados para melhoria glicêmica, de acordo com o que a gente conversou aqui na aula. Também podem ser grandes auxiliares no controle de complicações para facilitar a aderência do paciente ao tratamento. O mais importante de tudo
é que a suplementação ela é a cereja do bolo. Não adianta de nada se a massa, o recheio ou a calda não estiverem prontos, porque eles precisam estar preparados antes que ela seja realmente útil. Ok? Foi um prazer, gente.